Pode acontecer da gente ter uma equação daquele formato p de x, y, dx mais q de x, y, dy igual a zero, que em princípio não seja exata. E daí a gente tenta utilizar algum artifício para obter a partir dela uma outra equação que seja exata. É o que a gente chama de fator integrante. Então, um fator integrante é uma função u de x, y. Aqui eu vou considerar x, y definido num aberto do R2. Então, um fator integrante é uma função u de x, y definida num subconjunto desse, né? Não precisa estar definida no ômega todo. Num certo ômega 1 contido em ômega, né? Tal que u de x, y, p de x, y, dx mais q de x, y, dy. Faltou multiplicar aqui. Eu estou multiplicando ambos os membros da equação por u. Então aqui fica u de x, y, q de x, y, dy igual a zero. Zero porque 0 vezes u dá zero. Então, um fator integrante para esta equação é uma função u, que em geral depende de duas variáveis x e y, tal que quando eu multiplico dos dois lados por u, essa nova equação aqui seja exata. Certo? Ora, mas para essa equação aqui ser exata, numa bola do R2, num aberto do R2, é necessário o suficiente que a derivada desse, agora que eu vou ter um novo P e um novo Q, ó, isso aqui. Então a derivada disso em relação a y seja igual à derivada disso em relação a x. Então, ou seja, del UP com respeito a y tem que ser igual a del UQ com respeito a x. Agora eu pego essa informação e uso a regra do produto para a derivada, né? Então eu vou obter o seguinte, ó, usando a regra do produto aqui, isso aqui fica deriva u em relação a y, então fica del y vezes p mais, agora repete o u, del p, del y, né? Igual, mesma coisa aqui, ó, del u, del x vezes q mais u vezes del q, del x, certo? Aí eu vou reescrever isso daí dessa forma. Reescrevendo, eu vou passar isso daqui para o lado de cá e isso daqui, ó, eu vou passar para o lado de lá e colocar o u em evidência. Aí fica del u, del y vezes p menos, passa isso aqui, menos del u, del x vezes q igual. Agora coloca o em evidência, fica del p, del q, del x, del q, del x menos, isso aqui passei para o lado de lá, trocou o sinal, del p, del y, certo? Bom, feito isso, muitas vezes nos problemas é interessante a gente procurar um fator integrante que, em vez de depender das duas variáveis x e y, dependa apenas de uma delas, ou seja, ou só de x ou só de y. Então, vamos procurar primeiro condições para que um fator integrante dependa só de x. Se essa função depende só de x, essa derivada aqui ela passa a ser uma derivada ordinária, não é mais a derivada parcial, porque a função tem só uma variável. E essa derivada em relação a y não existe, porque a função não depende de y. Então, essa expressão aqui, quando eu passar o q dividindo, ela se resume ao seguinte, ó, menos du
dx igual. Aí aqui, deixa eu escrever assim, fica u de x vezes, aí esse parênteses aí, del q, del x menos del p, del y, dividido por q de xy. Então, o que precisa agora para esse u depender só de x é que esta função aqui, todinha, dependa só de x. Então, sei lá, se isso aqui for um certo h de x que depende só de x, essa expressão aqui ela se resume a menos du dx igual a u de x vezes h de x, tá? Que é uma equação de variáveis separáveis aqui, né? Eu posso passar esse u para cá, esse dx para lá, e depois integrar. Isso aqui implica que menos du sobre u é igual a h de x dx. Aí eu resolvo aqui o meu u, na verdade, ele vai ser u igual a e elevado a menos a integral de h de x dx. Tá certo? Quando h for contínua, essa integral aqui ela existe, né? E esse fator integrante aqui ele depende só de x, ó. Então a condição é que a condição para um fator integrante depender apenas de x é que essa função h aqui, ela dependa só de x e seja contínua. Certo? Então o meu u, eu obtive aqui, ó, isso aqui é uma função que depende só de x, é um fator integrante que depende só de x. Certo? Agora, e para depender só de y, é uma conta parecida, né? Se eu pego agora um fator integrante que depende só de y, eu faço a mesma análise. U igual ao de y. Agora, quem não existe é essa derivada aqui. Isso aqui fica du dy. Eu passo o p dividindo. Aí fica del u del y igual a u, que depende só de y agora, vezes aquilo tudo. Del q del x menos del p del y. Isso tudo dividido por p de xy. Bom, para isso aqui depender só de y, isso aqui tem que ser agora uma função que depende só de y. Digamos f de y. Eu fico com du dy igual a u de y vezes f de y. Novamente, isso aqui é uma equação de variáveis separáveis. Eu separo as variáveis e resolvo. Isso aqui implica que o u de y é igual a e elevado à integral de f de y dy. Quando essa f é contínua, essa integral aí existe. Então está aqui o meu u, que depende agora só de y. Qual é a condição para o fator integrante depender só de y? Então, é que essa f aqui seja contínua e dependa só de y. Bom, um exemplo agora para terminar. Resolva isso aqui, ó. X ao quadrado, y ao quadrado, dx mais x ao cubo mais 3x y ao quadrado mais 2y, 2xy, dy igual a zero. Então eu vou chamar isso aqui de p de xy, vou chamar isso aqui tudo de q de xy. Deriva agora, deriva p em relação a y, del p del y, 2y. Deriva q em relação a x, 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2y. São iguais? Não, para todo x e y diferente de zero. Del p del y é diferente de del q
del x para todo xy diferente da origem, né? Não, ela só é exata na origem, mas aí não tem graça, se anula tudo, né? Então agora eu vou olhar para esse quociente aqui, né? Ó. Del Q, del x menos del P, del Y. Isso aqui dá quem? Subtrai isso disso, cancelo 2y, coloco 3 em evidência, fica 3x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu pegar e dividir isso aqui tudo por p, que nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui dá igual a 3. Constante. Né? Fato é que não depende de y, isso daqui. Constante não depende de x, quer dizer. Não depende de x nem de y, tudo bem, mas não depende de y. Então, eu vou chamar isso aqui de uma certa função f de y, 3, contínua. Então, quer dizer que a equação admite um fator integrante que depende só de y. O de y igual a e elevado à integral de 3dy. Bom, a integral de 3dy é 3y, então isso aqui dá e elevado a 3y. Fator integrante que depende só de y. Agora eu pego a equação e multiplico ambos os membros dela por esse fator integrante aí. Multiplicando ambos os membros da equação pelo fator integrante, a gente fica com e elevado a 3y vezes isso aí tudo, x ao quadrado mais y ao quadrado dx, mais e elevado a 3y x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais 2xy dy igual a zero. Isso aqui é uma equação exata, pela própria maneira que a coisa foi construída, né? Vocês podem verificar aí. Certo? Pronto, agora resolve da forma que a gente já sabe resolver a equação exata, né? Eu quero uma função φ de xy tal que del φ del x seja e elevado a 3y x2 mais y2 e del φ del y seja isso aqui tudo, né? E elevado a 3y x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais 2xy. Bom, integrando a primeira função, essa primeira igualdade aqui em relação a x, aí a gente obtém quer dizer, φ de xy igual a x ao cubo sobre 3 e elevado a 3y mais xy ao quadrado e elevado a 3y, mais uma função que depende só de y. É só multiplicar tudo aqui e depois integrar, né? Integral, a única coisa que depende de x aí é o x ao quadrado. Aí fica integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Integral disso tudo aqui dá só x, porque é constante, né? Em relação a x. E uma função que depende só de y aqui, porque quando eu derivar ela em relação a x, a derivada é zero. Certo? Agora eu pego derivo, né? Derivo esse negócio aqui, depois igualo a isso para obter k de y. Fazendo essa conta, a gente encontra que, derivando aqui, igualando, k' de y, isso aqui vai dar zero. Então, k, de fato, nesse caso, é uma constante. K é uma constante mesmo, entendeu? Então, o meu φ, ele vai ser... φ vai ser o seguinte, ó. φ
de xy vai ser igual a x ao cubo sobre 3 e elevado a 3y mais x y ao quadrado e elevado a 3y, certo? Então, as soluções dessa equação aí do problema são dadas implicitamente pela igualdade x ao cubo sobre 3 e elevado a 3y mais x y ao quadrado e elevado a 3y igual a um certo k com k constante. Ou ainda, né, x, vou chamar isso aqui de k1, x ao cubo e elevado a 3y, tá só assim, ó, x ao cubo mais 3x y ao quadrado igual a k e elevado a menos 3y, certo? Onde k aqui, quando eu multipliquei o 3 vezes k1, né, não deixa de ser constante. Isso aqui é a solução da equação dada, certo? E é isso.